tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa sexta-feira, começa agora. Estados Unidos suspendem compra de carne brasileira e ministro da Agricultura culpa lobby de concorrentes norte-americanos pela decisão. O Ministério da Educação autoriza cursos universitários 100% à distância. A medida quer ampliar o acesso ao ensino superior, mas pode prejudicar a qualidade do aprendizado. Na Noruega, o presidente Michel Temer houve pedido oficial para que a Lava Jato não seja interrompida. O país nórdico suspendeu investimentos de 200 milhões de reais em projetos na Amazônia. No quadro Linha de Frente, uma casa de portas abertas para receber quem não tem onde morar. O IPCA 15, considerado a prévia da inflação oficial, subiu 0,16% em junho. De acordo com o IBGE, que divulgou os dados nesta manhã, é o resultado mais baixo para o mês desde 2006. As duas Coreias juntas e de mãos dadas. Depois de quase 70 anos separadas, as vizinhas podem se unir pelo esporte. Essa é a proposta para os Jogos Olímpicos de Inverno 2018. A gente começa a edição de hoje falando de educação. O decreto do governo federal vai ampliar o número de cursos superiores de pós-graduação no Brasil. O objetivo é atingir a meta do Plano Nacional de Educação, que determina que metade dos jovens entre 18 e 24 anos esteja estudando. Mas isso não necessariamente significa qualidade. As instituições de ensino superior estão liberadas para oferecer cursos na graduação e pós-graduação 100% à distância. Como é que seriam feitas as provas online? Eu acho que assim, não tem meio que um controle, né? Ele retira certas perspectivas críticas de debate que só conseguem acontecer de forma presencial. Pessoas que não têm essa facilidade de ir até o lugar, até a faculdade, e num curso assim facilita, né? Antes, atividades como avaliações, estágios, apresentação de trabalhos e práticas de laboratórios eram obrigatoriamente presenciais. Eu acho que a gente não deveria, na educação, perder a natureza do presencial e do humano na maior parte dos processos, pelo menos naqueles mais profundos, né? A mudança autorizada pelo governo federal tem como objetivo ajudar a atingir a meta 12 do Plano Nacional da Educação, que determina que metade dos jovens de 18 a 24 anos esteja matriculada no ensino superior. De acordo com ela, as instituições poderão abrir unidades virtuais conforme o resultado da avaliação do Ministério da Educação. Nota 5 na avaliação do MEC dá direito a 250 unidades físicas para a gestão administrativa dos cursos, os chamados polos. Nota 4, 150 polos. E nota 3, 50 novos polos por ano. O objetivo inicial do governo é chegar a 10 mil polos em todo o país. Avaliadores verificarão a estrutura da instituição e os primeiros cursos totalmente virtuais só funcionarão após a autorização do MEC. Mas o aparente aumento nas oportunidades para quem quer estudar pode não ter o efeito esperado. Se ocorre o diploma, a pessoa tem o papel, mas não ocorre o aprendizado, do ponto de vista do capital humano, da criação de capital humano que nós precisamos para desenvolver o país, nós também não vamos ter. Vamos falar de festa? Ainda dá tempo, viu, de curtir uma festa junina bem tradicional aqui em São Paulo. Nesse final de semana acontece a 11ª edição do Encontro de Cultura Caipira na Zona Leste. A repórter Lilian Coelho está lá em São Miguel Paulista para dar um gostinho dessa festa para a gente. Boa tarde, Lilian. Oi, boa tarde, Aldo, boa tarde para todo mundo. Olha, os preparativos estão a todo vapor aqui, o pessoal está arrumando aqui, organizando essa festa que começa às 5 da tarde, daqui a pouquinho. Por enquanto, vocês podem acompanhar aqui, ó, o forrozinho do Gil, do trio Mussambê, porque se engana quem pensa que vai ter só quentão e quadrilha. Não, tem cultura nordestina também, tem forró, tem jongo, congada e muito mais. Quem conta pra gente é o Inácio Pereira, que é da Fundação Tide Setuba. O que a população vai encontrar aqui? Uma mistura do interior de São Paulo com o Nordeste brasileiro, é isso? Sim, a festa sempre trabalha essa questão da relação da cultura do campo e da cidade. Então, trazer um pouco do sertão nordestino encontrando o interior de São Paulo. Em forma de quê? O que o pessoal vai encontrar em termos de comida, em termos de atrações? Muitas comidas típicas do Nordeste, tapioca, várias outras comidas também. Do interior de São Paulo, pastelzinho caipira, pastelzinho de farinha de milho, várias outras comidas
também. E tudo num preço bem justo, né, essa comida? Sim, preço popular, de festa popular com preço popular. É isso aí, olha, então essa festa, como eu disse, começa às 5 da tarde de hoje, no sábado também das 5 às 10 da noite, no domingo ainda dá tempo de curtir um final de semana. Aqui na Praça Fortunato da Silveira, em São Miguel Paulista, na frente da Prefeitura Regional. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Lilian, pelas informações. Fundação TID de Setúbal, que faz um trabalho social importantíssimo na zona leste de São Paulo. Ana. O IPCA 15, considerado a prévia da inflação oficial, subiu 0,16% em junho e ficou abaixo da taxa de 0,24% em maio. De acordo com o IBGE, que divulgou os dados nesta manhã, é o resultado mais baixo para o mês de junho desde 2006. E considerando os últimos 12 meses, é a menor inflação acumulada em 10 anos. A taxa recuou para 3,52% no acumulado. Alimentação, bebidas e transportes, responsáveis por quase metade das despesas dos brasileiros, tiveram retração forte nos preços em junho. E a queda nos alimentos foi ainda mais intensa quando considerados os produtos comprados para consumo em casa, que chegaram a ficar quase 1% mais baratos. Todas as regiões do país registraram queda no preço dos alimentos. O Ministério das Comunicações e o Governo do Estado de São Paulo promovem uma nova rodada de migração de emissoras de rádio AM para FM. As rádios AM reclamavam que tinham perdido audiência, faturamento e qualidade na transmissão dos programas. Com a mudança para a faixa FM, elas conseguem um alcance maior e, principalmente, a possibilidade de serem sintonizadas por aplicativos de celular. Hoje foi assinada a autorização para que 36 emissoras aqui do interior do estado de São Paulo façam essa troca de AM para FM. Hoje um grande dia de conquista para São Paulo, a migração de um número significativo de rádios de AM para FM. Ganha o ouvinte em qualidade, ganha o ouvinte, nós teremos uma audiência ainda maior, a interação com telefone celular, com internet, então um grande ganho para a sociedade. O Supremo Tribunal Federal encaminhou à Procuradoria-Geral da República o inquérito concluído pela Polícia Federal contra o presidente Michel Temer. Até terça-feira da próxima semana, o procurador Rodrigo Janot deve decidir se oferece nova denúncia contra Temer. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, enviou o inquérito ontem ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ele tem 5 dias previstos em lei para decidir se apresenta denúncia contra Temer. A investigação, se aceita, vai apurar se Temer e o ex-deputado PMDBista, Rodrigo Rocha Loures, cometeram os crimes de corrupção passiva, obstrução da justiça e organização criminosa. O inquérito se baseia na delação da JBS, que afirma que o deputado recebeu propina para o governo favorecer o grupo no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Uma das evidências é aquela mala com R$500 mil entregue por um diretor da JBS, a Rocha Loures. Um relatório parcial da Polícia Federal afirma com vigor que o presidente cometeu o crime de corrupção passiva. Se Temer for denunciado pela Procuradoria-Geral da República, ele só será réu e terá que sair da presidência se a Câmara dos Deputados e os 11 ministros do Supremo autorizarem o processo. Temer nega todas as acusações. A Polícia Federal concluiu a perícia nas gravações apresentadas pelo delator Joesley Batista, da JBS. O relatório final do inquérito deve ser entregue hoje ao ministro Edson Fachin, relator do processo no Supremo Tribunal Federal. A conclusão será incluída no inquérito que apura responsabilidades de Michel Temer. E na Noruega, o presidente Michel Temer disse que vai recorrer da decisão da Justiça Federal de primeira instância que rejeitou a ação dele contra Joesley Batista. Temer reconheceu que o país enfrenta uma crise política evidente. A declaração veio com um gosto amargo. Em meio à visita diplomática do presidente brasileiro, o governo da Noruega anunciou um corte de quase R$200 milhões para doações para proteger a Amazônia. O presidente Michel Temer se reuniu em Oslo com empresários para mostrar que o Brasil está se recuperando economicamente. O Brasil, digo sem medo de errar, está deixando para trás uma
severa crise de sua história. Enquanto Temer tentava atrair novos investidores, principalmente para áreas de concessões públicas, do outro lado do prédio, a Noruega anunciava um corte de 50% dos repasses ao Fundo da Amazônia, o equivalente a quase 200 milhões de reais. A justificativa do ministro do Clima e Meio Ambiente, Vidar Helgesen, foi que o desmatamento florestal aumentou 58% no ano passado e que as doações dependiam diretamente do resultado do combate. Diante do ministro brasileiro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, o ministro norueguês alertou que, se o problema continuar, a verba pode zerar definitivamente. A Noruega é o maior doador ao Fundo da Amazônia e destinou ao Brasil, em 8 anos, quase 3 bilhões de dólares. O ministro Sarney Filho disse que o governo estava se esforçando para evitar o desmatamento e apelou. Só Deus pode garantir isso, mas eu posso garantir que todas as medidas para diminuir o desmatamento foram tomadas. E olha, a vida não está fácil para o presidente Michel Temer, viu? Além de encarar a manifestação de ambientalistas em Oslo, ele teve de ouvir da chanceler Erna Solberg um pedido oficial para que a Lava Jato vá até o fim e promova o que ela classifica de uma limpeza da corrupção no país. Essa situação incômoda deve ter tirado até a concentração do chefe de Estado brasileiro, que depois disse a jornalistas que iria visitar o presidente da Suécia, em vez do monarca da Noruega, como estava na agenda. A maioria dos ministros do STF votou por manter a validade das delações do grupo JF, que detém a JBS, e o ministro Edson Fachin como relator dos processos. Mas antes de ser concluída, a sessão de ontem foi mais uma vez suspensa. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele defendeu que a relatoria dos processos decorrentes à JBS continue com o ministro Edson Fachin e também o uso da colaboração premiada. É que na criminalidade do colarinho branco, na criminalidade em que há lavagem de dinheiro, ocultação da trajetória do dinheiro, multiplicação de contas no estrangeiro pela qual circula o dinheiro para disfarçar a titularidade. Muitas vezes, sem a colaboração premiada, não é possível a persecução penal. Na sequência, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski acompanharam o entendimento de Barroso. Houve discussão no plenário. Luiz Roberto Barroso argumentava que provas trazidas depois que a delação foi homologada não contaminam o processo. O comentário foi feito após Gilmar Mendes falar a respeito das gravações feitas por delatores da JBS, articuladas com o Ministério Público e a Polícia Federal. Gilmar Mendes enxergou ilegalidade, Barroso discordou. O colaborador premiado não tem culpa, ele seguiu a autoridade pública. Sim, não, veja, essa questão não vai poder ser analisada pelo relator e pelo... Prova sim, mas não para a validade da colaboração. Essa é a questão que vai ter que ser posta. Essa que eu estou dizendo, que já não concordo. E aí que estamos... Todo mundo sabe o caminho que vai tomar e, portanto, eu já estou me posicionando antes, sou contra. Todo mundo sabe o que se quer fazer aqui lá na frente. Então, eu não quero que se faça lá na frente. Já estou dizendo agora que não aceito. Essa é a opinião de Vossa Excelência, deixa outros votarem. Sim, mas está todo mundo votando. Claro. E respeite os votos dos outros. E por falar, claro, estão sendo... plenamente respeitar o voto dos outros. Estou ouvindo Vossa Excelência. Inclusive, foi Vossa Excelência que ontem suscitou. A questão não é só essa. Temos outras considerações. E, em consideração à reflexão de Vossa Excelência, eu trouxe a minha. Agora, não pode ser, acho que vou perder, então vou embora. Irritado, Gilmar Mendes deixou o plenário. A sessão entrou em intervalo e Mendes só retornou depois dos outros ministros. Mais uma vez, o julgamento foi suspenso e deve ser retomado na próxima quarta-feira. Até agora, 7 dos 11 ministros se posicionaram. O pedido para remover Fachin da relatoria e para anular as colaborações foi feito pela defesa do governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, do PSDB, e também pela defesa do ex-assessor de Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures. Ambos foram citados nas delações da JBS. A discussão no plenário daqui do STF chamou a atenção do Congresso. Para alguns parlamentares, o debate agora sobre provas ilegais pode atrasar o julgamento de acusados na Lava Jato. Toda dúvida que você gera uma insegurança. Toda insegurança faz com que o processo ande mais devagar ou tome um rumo diferente. Eu tenho a certeza, a convicção de que nada vai enfraquecer a Operação Lava Jato. A gente falou agora há pouco do fim do financiamento da Noruega para desmatamento na Amazônia. Agora tem outro entrave internacional para o Brasil, viu? Os Estados Unidos não vão mais comprar carne bovina fresca brasileira.
Os Estados Unidos estavam testando toda a carne brasileira que entrava no país. E esses testes foram intensificados em março, depois da Operação Carne Fraca, que apontou irregularidades nos frigoríficos brasileiros. Nos Estados Unidos, 11% dos produtos brasileiros foram rejeitados por problemas sanitários e de saúde animal. A taxa de rejeição das importações de outros países foi de apenas 1%. Há menos de um ano, o Brasil conseguiu autorização do governo norte-americano para vender carne bovina fresca. Foram 17 anos de negociações. O produto brasileiro só poderá ser vendido novamente para os Estados Unidos depois que o Ministério da Agricultura brasileiro tomar medidas que os Estados Unidos considerem satisfatórias. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. Nossos maiores compradores são Hong Kong e China. Em mensagem ao setor agropecuário, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que o governo vai aumentar a fiscalização da carne para reverter a suspensão e atribuiu a decisão norte-americana à pressão dos produtores de carne dos Estados Unidos, que é o principal concorrente do Brasil no mercado internacional. Agora a gente vai para o nosso quadro Linha de Frente. Nosso personagem de hoje dá teto, comida e roupa para moradores de rua e dependentes químicos. Donizete criou o projeto VCD Portas Abertas no Jardim Cocaia, em Guarulhos. Eu sou Donizete, estamos no projeto VCD Portas Abertas, situado aqui em Guarulhos. E nosso projeto começou no mês de dezembro deste ano para auxiliar os nossos irmãos moradores de rua e dependentes químicos, ajudando alguns a se reabilitar, orientando, capacitando eles e trazendo a eles a expectativa de uma nova vida. Vai fazer 5 anos que eu moro na rua, frequento aqui faz 3 meses. Eu era ex-morador de rua, né? E foi através desse projeto que hoje eu estou de volta, reintegrado à sociedade, à minha família. Hoje a casa oferece, a partir das 7 horas da manhã, o café, o pão, o banho, o corte de cabelo, a barba e a troca de roupa. Temos aqui um bazar a qual nós vendemos pouco, mas doamos bastante roupa para eles. Às 11h30, o alimento, o almoço para todos eles. Arroz, feijão, frango, polenta, carne moída, salsicha, comida boa. Nós conseguimos retirar da rua 30 pessoas que estão nas casas de recuperação e nós temos também em torno de 20 a 25 pessoas que foram reintegradas à sua família e hoje estão nos seus lares novamente. O meu maior sonho hoje é ver que nós fomos úteis à nossa sociedade, que nós podemos fazer alguma coisa em prol do ser humano. Bem-vindo, as portas estão abertas. Que belo exemplo. A seguir, descoberta a causa do incêndio que destruiu o prédio residencial em Londres. E mais, as duas Coreias juntas, talvez o esporte consiga unir os dois países durante os Jogos Olímpicos de Inverno. Agora as notícias internacionais, revelada a causa do incêndio que deixou 79 mortos num prédio de Londres. E a ONU alerta para o aumento do consumo de drogas ilícitas no mundo. O Escritório da ONU contra Drogas e o Delito divulgou um relatório que apontou o aumento do mercado mundial de drogas. Apesar da preocupação com as chamadas novas formas sintéticas, são o ópio e a cocaína que apresentaram maior crescimento. De 2013 para 2015, a fabricação de cloridrato de cocaína puro teve um aumento de 25%. Já em 2016, se fabricou 1/3 a mais de ópio do que em 2015. A maior preocupação da ONU é com os Estados Unidos, onde acontecem 25% das mortes relacionadas ao consumo em todo o mundo. O presidente do Conselho Europeu deu um novo ânimo àqueles que são contra a saída do Reino Unido da União Europeia. Donald Tusk disse ter esperanças de que os britânicos permaneçam no grupo e, para finalizar a fala, usou um trecho da música Imagine, de John Lennon. I am a dreamer, but I am not the only one. Thank you. A declaração de Tusk aconteceu antes do encontro dele com a primeira-ministra Theresa May. Apesar da União Europeia se mostrar aberta a conversar, Londres continua negociando o Brexit. A
A polícia de Londres informou que o incêndio que matou 79 pessoas e deixou 78 feridas em um prédio na capital inglesa na semana passada foi causado por um curto-circuito num freezer. A investigação apontou ainda que o isolamento e os ladrilhos usados no revestimento da torre apresentaram falhas de segurança. O jornal The Guardian revelou que o material escolhido para revestir a torre de 24 andares era mais barato e inflamável. Testes revelaram que outros 600 prédios da capital inglesa usam revestimento similar e serão tomadas medidas de segurança. E chegou a hora do esporte com Cadu Cortez. Cadu, quais são as notícias do esporte nesta sexta-feira? É sexta-feira, tudo bem, Ana? Boa tarde. Salve, Cadu. Salve, tudo bem? A gente tem muitos gols, né? Ontem 4 jogos ainda finalizaram. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar também os gols desta rodada. A gente começa falando de uma notícia que pode soar um pouco estranha, mas a Coreia do Sul propôs que a Coreia do Norte organizasse alguns dos eventos dos Jogos Olímpicos de Inverno que acontecem em fevereiro de 2018. Vamos ver. Apesar do mal-estar que existe há anos entre os dois países, Seul considera possível uma boa relação entre as duas nações. E o esporte pode ser esse importante laço com o país vizinho. Surgiu a ideia de se formar uma equipe feminina intercoreana de hóquei no gelo. A sugestão segue a política do novo presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, que pretende criar uma relação cautelosa com Pyongyang. E uma equipe com ambas Coreias traria uma real possibilidade de medalhas, unindo forças de duas equipes que já são fortes no cenário internacional. Outro sinal de que as coisas estão caminhando, pelo menos no âmbito esportivo, é no taekwondo. Nesta sexta-feira, uma delegação de atletas e árbitros da Federação Internacional de Taekwondo da Coreia do Norte desembarcou em Seul. Isso não acontecia há 10 anos e foi muito bem recebida. Chang-un, membro do Comitê Olímpico Internacional, declarou que a participação da Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos de Inverno que acontecem ano que vem na Coreia do Sul precisa ser conversada. Ele dará o recado, disse, mas a possibilidade já foi levantada. Interessante, né? O que o esporte pode realmente fazer. Ontem nós trouxemos a notícia aqui de um montanhista que bateu o recorde de velocidade ao escalar o Everest. Hoje, o Cine Esporte traz a história desse cara. Vamos ver. O filme que conta um pouco da vida de Kilian Jornet se chama Summits of My Life, sem tradução no Brasil. Kilian é um dos maiores montanhistas do mundo. Não importa se o jovem de 27 anos está na neve, na rocha ou no cascalho. A aventura de 4 anos se concentra em alcançar alguns dos mais famosos e impressionantes picos do mundo. Mont Blanc, Matterhorn, Monte McKinley e na zona oriental do Cabo. Neste filme, Jornet se mostra dono dos próprios sonhos e, ao mesmo tempo, coloca como objetivo vivê-los intensamente. A fotografia e a paisagem dispensam comentários. Não se trata sobre sermos corredores, esquiadores ou atletas. Somos simplesmente pessoas. No fim, uma mensagem. Nós não sabemos se vamos encontrar, mas estamos em busca da felicidade. E você? Bacana. Mais 4 jogos fecharam a 9ª rodada do Brasileirão. Vamos aos gols. Após lance polêmico, Luca marcou de pênalti e garantiu a 4ª vitória da Macaca no Moisés Lucarelli. A Raposa chegou ao 3º jogo sem triunfo. Flamengo e Chapecoense na Ilha do Urubu. Festa para Paulo Guerreiro. O peruano marcou 3 vezes. Primeiro desviou de leve cruzamento de Diego. Depois completou o lance de William Arão mostrando oportunismo e deu números finais de cabeça. O meia Diego marcou os outros 2 do rubro-negro. A Chape fez o de honra com Vitor Ramos. O Corinthians venceu mais uma em casa. A vítima foi o Bahia. Agora são 22 jogos invictos. 3-0, gols de Jô, Balbuena e Marquinhos Gabriel. O Grêmio segue na bota do Corinthians, venceu Curitiba por 2-0, gols de Pedro Rocha e Fernandinho. Com 1 ponto de diferença, os dois times se enfrentam no domingo na Arena do Imortal. Pois é, a 10ª rodada vai colocar aí os 2 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Jogaço. Valeu, Cadu. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até segunda. O Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Antes da gente se despedir, a gente dá a nossa dica na faixa de toda sexta-feira. A banda Estralo apresenta o show Histórias de Cantar. Vai dar para conhecer um tatu que quer morar na mão de um menino muito levado, um negro gato que se esconde no meio da plateia e uma menina atrapalhada que sonha em ser bailarina. O show traz aos pequenos ouvintes músicas de Chico Buarque, Toquinho, Jorge Benjor, além de poesias de Vinícius de Moraes e Cecília Meirelles. Amanhã e domingo no Sesc Pinheiros, às 4 da tarde. E agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre o padrão de beleza imposto às mulheres. Uma ótima tarde para você. Aproveite bem o final de semana e o sábado, que é dia de São João. E a gente se vê aqui na segunda. Até lá. Tchau. Procurando
vida, nem dente com comida, nem casca de ferida ela não tem. Não livra ninguém, todo mundo tem remela quando acorda às 6 da matina. Teve escalatina ou tem febre amarela.